Leitura do livro Os Deveres dos Pais, do autor J.C. Ryle. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Introdução. Suponho que a maioria dos cristãos professos estão familiarizados com o texto mencionado. O som dele provavelmente é familiar aos seus ouvidos, como uma velha canção. É provável que você já ouviu, leu, falou sobre ele ou citou muitas vezes, não é mesmo? No entanto, no final de tudo, quão pouco considerada é a essência desse texto. A doutrina contida nele parece ser pouco conhecida. Muito raramente o dever que ele coloca diante de nós parece ser praticado. Leitor, não falo a verdade? Não se pode dizer que o assunto é novo. O mundo é velho e temos a experiência de quase 6.000 anos para nos ajudar. Vivemos dias em que há um poderoso entusiasmo para com a educação em cada canto. Ouvimos falar de novas escolas surgindo por todos os lados. Somos informados sobre novos sistemas e novos livros para os jovens de todo tipo de descrição. E ainda assim, com tudo isso, a grande maioria das crianças claramente não são educadas no caminho em que deve andar. Assim, quando crescem até a estatura de um homem, elas não andam com Deus. Agora, como vamos explicar o estado dessas coisas? A pura verdade é que o mandamento do Senhor, que está no nosso texto, não é considerado, e, portanto, a promessa do Senhor contida no mesmo texto não é cumprida. Leitor, essas coisas podem muito bem dar origem a grandes indagações do coração. Suporte agora uma palavra de exortação de um ministro sobre a correta educação das crianças. Acredite em mim, o assunto deve ir para casa na consciência e fazer com que cada um pergunte a si mesmo: estou fazendo o que posso nessa questão? É um assunto que diz respeito a quase todos. Praticamente não há uma família em que ele não toque. Os pais, babás, professores, padrinhos, madrinhas, tios, tias, irmãos, irmãs, todos têm interesse nele. Poucos podem ser encontrados, penso eu, que não podem influenciar alguns dos pais na gestão da sua família ou afetar a formação de alguma criança por sugestão ou conselho. Todos nós, eu suspeito, podemos fazer algo aqui, direta ou indiretamente, e eu desejo suscitar a todos para que tenham isso na memória. É também um assunto em que todos envolvidos estão em grande perigo de estar aquém do seu dever. Este é, por excelência, um ponto em que os homens podem ver as falhas de seus vizinhos mais claramente do que as suas próprias. Eles, muitas vezes, criam seus filhos no mesmo caminho que eles denunciaram aos seus amigos como inseguro. Eles querem ver os ciscos nas famílias dos outros homens, mas passam por cima das traves da sua. Eles querem ser rápidos como águias para avistar, detectando erros no exterior. Contudo, são cegos como morcegos para os erros fatais que diariamente estão acontecendo em sua casa. Eles querem ser sábios sobre a casa do seu irmão, mas são tolos sobre a sua própria carne e sangue. Aqui, como em qualquer outro lugar, nós precisamos suspeitar do nosso próprio julgamento. Isso também você fará bem em ter na sua mente. Venha e deixe-me colocar diante de você algumas orientações sobre a correta educação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo o abençoe e torne essas palavras propícias a todos. Não as rejeite porque elas são francas e simples. Não as despreze por não conterem nada de novo. Esteja certo de que, se você quer educar as crianças para o céu, estas são orientações que não devem ser inconsequentemente postas de lado. Capítulo 1. Eduque seu filho corretamente. Em primeiro lugar, se você quer educar seus filhos corretamente, eduque-os no caminho em que eles devem andar, e não no caminho que eles querem.
Lembrem-se que as crianças nascem com uma tendência decidida para o mal e, portanto, se você deixá-las escolher por si mesmas, elas estarão determinadas a escolher o errado. Uma mãe não pode dizer o que seu delicado bebê se tornará ao crescer, se alto ou baixo, fraco ou forte, sábio ou tolo. Ele pode ser qualquer uma dessas coisas ou não, é tudo incerto. Mas uma coisa uma mãe pode dizer com certeza: ele terá um coração corrupto e pecador. É natural que façamos coisas erradas. A estutícia de Salomão está ligada ao coração da criança, Provérbios 22:15. A criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe, Provérbios 29:15. Nossos corações são como a terra em que pisamos. Deixá-la sozinha é a garantia de ter ervas daninhas. Se então você quer lidar sabiamente com seu filho, você não deve deixá-lo sob a orientação de sua própria vontade. Pense por ele, julgue por ele, haja por ele, assim como você faria por alguém fraco e cego. Mas, pelo amor de Deus, não lhe deixe aos seus próprios caprichos e inclinações. Não são os gostos e desejos dele que devem ser consultados. Ele não sabe ainda o que é bom para sua mente e alma mais do que aquilo que é bom para o seu corpo. Você não o deixa decidir o que ele deve comer, o que ele deve beber e como ele deve se vestir. Seja coerente e lide com a mente dele de maneira semelhante. Eduque-o no caminho que é bíblico e correto, e não da maneira que ele quer. Se você não pode tomar uma decisão quanto a este primeiro princípio da educação cristã, é inútil para você continuar lendo. A vontade própria é quase a primeira coisa que aparece na mente de uma criança e deve ser a primeira ação a ser resistida. Capítulo 2. Carinho, ternura e paciência. Eduque seu filho com toda a ternura, carinho e paciência. Com isso, não quero dizer que você o mime, mas sim que você deve deixá-lo ver que você o ama. O amor deve ser o fio condutor que atravessa todo o seu comportamento. Gentileza, bondade, longanimidade, clemência, paciência, simpatia, uma vontade de chegar-se aos problemas da criança, a disponibilidade para participar das alegrias infantis. Estes são os cordões pelos quais uma criança pode ser levada mais facilmente. Estas são as orientações que você deve seguir se você quiser encontrar o caminho para o coração dela. Poucos podem ser encontrados, mesmo entre os homens adultos, que sejam mais fáceis de puxar do que de empurrar. Há isso na mente de todos nós, a qual se arma contra a coerção. Nós endurecemos as nossas costas e enrijecemos os nossos pescoços com a ideia de uma obediência forçada. Nós somos como cavalos novos nas mãos de um adestrador. Trate-os com amabilidade e você moldará a muitos deles. E aos poucos você poderá guiá-los com as pegadas. Trate-os áspera e violentamente e terá muitos meses antes que você comece a ter domínio sobre eles. Assim sendo, as mentes das crianças são moldadas, em grande parte, com o mesmo molde da nossa. Severidade e gravidade de modos desanimam e lançam-nas para trás. Fecham seus corações e você se cansará até encontrar a porta. Mas não somente deixe-as ver que você tem um sentimento afetuoso para com elas, que você está realmente desejoso de fazê-las felizes e fazer-lhes bem, que se você as punir, isso é para o próprio bem delas, e que como o pelicano, você poderia dar o sangue do seu coração para alimentar as suas almas. Deixe-as ver isso, e eu lhe digo que em breve serão todas suas. Mas elas devem ser cortejadas com bondade e a sua atenção sempre será ganha. E certamente a própria razão pode nos ensinar esta lição. As crianças são criaturas fracas e sensíveis e, como tal, elas precisam de tratamento paciente e atencioso. Devemos tratá-las delicadamente, como mecanismos frágeis que, se tocados asperamente, causam mais mal do que bem.
Elas são como plantas jovens e precisam de rega suave, frequentemente, mas um pouco de cada vez. Não devemos contar com todas as coisas de uma só vez. Devemos nos lembrar o que as crianças são e ensiná-las o quanto elas são capazes de suportar. Suas mentes são como um pedaço de metal. Não deve ser forjada e feita útil de uma só vez, mas sim por uma sucessão de pequenos golpes. São como garrafas de gargalo estreito. Devemos derramar o vinho do conhecimento de forma gradual, ou muito do que vai ser derramado será perdido. Mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, deve ser a nossa regra. A pedra de amolar faz o seu trabalho lentamente, mas o atrito frequente trará à foice um corte fino. Verdadeiramente, há necessidade de paciência na educação de uma criança, pois sem isso nada pode ser feito. Nada vai compensar a ausência desse carinho e amor. Um ministro pode falar a verdade tal como ela é em Jesus, clara, forte e irrefutavelmente. Mas, se ele não falar em amor, poucas almas serão ganhas. Assim também você deve definir diante dos seus filhos as obrigações deles, dar ordens, advertir, punir, argumentar, mas, se faltar carinho no seu tratamento, seu trabalho será todo em vão. O amor é um grande segredo da educação bem-sucedida. Raiva e aspereza podem assustar, mas elas não vão convencer a criança de que você está certo. E se ela vir você muitas vezes de mau humor, você em breve deixará de ter o respeito dela. Um pai que fala com seu filho como Saul falou com Jonatas, 1 Samuel 20:30, não precisa esperar manter sua influência sobre a mente do filho. É uma coisa perigosa tentar asperamente manter um controle sobre o afeto dos seus filhos e fazer com que eles tenham medo de você. Qualquer coisa é melhor do que a reserva e constrangimento entre o seu filho e você, e isso virá com o medo. O medo põe fim à transparência dos modos. O medo leva à ocultação. O medo espalha a semente da grande hipocrisia e leva a muitas mentiras. Há uma mina de verdade nas palavras do apóstolo aos Colossenses. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Colossenses 3:21. Não deixe que este conselho seja negligenciado. Capítulo 3. Muito depende de você. Eduque seus filhos com uma permanente convicção em sua mente de que muito depende de você. A graça é o mais forte de todos os princípios. Veja que revolução a graça efetua quando entra no coração de um velho pecador, como ela derruba as fortalezas de Satanás, como ela derruba montanhas e enche vales, transforma as coisas tortas em linhas retas e cria um novo homem. Verdadeiramente, não é impossível a graça. A natureza também é muito forte. Veja como ela luta contra as coisas do reino de Deus, como ela luta contra qualquer tentativa de sermos mais santos, como ela mantém uma incessante batalha dentro de nós até a nossa última hora de vida. A natureza realmente é forte. Mas, depois da graça e da natureza, sem dúvida, não há mais nada poderoso do que a educação. Abaixo de Deus, os hábitos iniciais, se assim posso dizer, são tudo em nós. Somos o que somos pela nossa formação. Nosso caráter toma a forma do molde no qual nossos primeiros anos são lançados. Nós dependemos em grande medida daqueles que nos guiam. Adquirimos com eles uma cor, um gosto, uma tendência que agarra a nós mais ou menos por toda a nossa vida. Nós falamos a linguagem das nossas babás e mães, aprendemos a falar quase que imperceptivelmente e, sem dúvida, pegamos algo dos seus costumes, modos e mente ao mesmo tempo. Só o tempo irá mostrar, eu suspeito, o quanto todos nós devemos às primeiras impressões.
E quantas coisas em nós podem ser rastreadas até as sementes plantadas nos dias da nossa tenra infância por aqueles que estavam sobre nós. Um inglês muito culto, o Sr. Locke, foi bem mais longe quando disse que de todos os homens que encontramos, 9 entre 10 são o que são, bons ou maus, úteis ou não, de acordo com a sua educação. E tudo isso é um dos misericordiosos arranjos de Deus. Ele nos dá a seus filhos uma mente que vai receber impressões como a argila úmida. Ele lhes dá o ponto de partida da vida, uma predisposição a acreditar no que você diz a eles e a tomarem por certo o que você lhes aconselha e a confiarem em sua palavra ao invés de confiarem na de um estranho. Ele lhe dá, em suma, uma oportunidade de ouro de fazer bem a eles. Cuide para que a oportunidade não seja negligenciada e jogada fora. Uma vez que a deixa escapar, ela se vai para sempre. Cuidado com esta ilusão miserável em que alguns caíram, que os pais não podem fazer nada por seus filhos, que você deve deixá-los sozinhos, esperar pela graça e ficar parado. Essas pessoas têm desejos para com seus filhos ao modo de Balaão. Elas gostariam que os mesmos morressem como homens justos, mas não fazem nada para que vivam desse modo. Eles desejam muito e não têm nada. E o diabo se alegra ao ver tal raciocínio, assim como ele sempre faz sobre qualquer coisa que pareça justificar a indolência ou encorajar a negligência dos recursos. Eu sei que você não pode converter o seu filho. Eu bem sei que os que são nascidos de novo são nascidos, não da vontade do homem, mas de Deus. Mas eu sei também que Deus diz expressamente: educa a criança no caminho em que deve andar. E que ele nunca colocou um mandamento sobre o homem sem que desse ao menos a graça para executá-lo. E eu sei também que o nosso dever não é ficarmos parados discutindo, mas irmos em frente e obedecer. É apenas no avançar que Deus vai nos encontrar. O caminho da obediência é a maneira pela qual ele dá a bênção. Nós só temos que fazer como servos na festa de casamento em Caná, quando foram mandados a encherem os potes de água com água, e podemos seguramente deixá-los ao Senhor para transformar essa água em vinho. Capítulo 4. Considere a alma de seu filho. Eduque com este pensamento sempre diante de seus olhos, que a alma do seu filho é a primeira coisa a ser considerada. Preciosos, sem dúvida, são estes pequeninos aos olhos de Deus, mas se você os ama, pense frequentemente sobre as suas almas. Nenhum interesse deve pesar sobre você tanto quanto os seus interesses eternos. Nenhuma parte deles deve ser tão cara a você como a parte que nunca morrerá. O mundo, com toda a sua glória, passará. Os outeiros se derreterão e os céus serão enrolados como um pergaminho. O sol deixará de brilhar. Mas o espírito que habita nessas pequenas criaturas a quem você tanto ama, viverá mais do que todos eles, e se em felicidade ou miséria, para falar como um homem, vai depender de você. Dentre tudo o que você faz para o seu filho, este é o pensamento mais elevado que deve ocupar a sua mente. Em cada ação que você faça, em cada plano e esquema, em cada disposição que lhes diga respeito, não deixe de fora essa poderosa pergunta: como isso afetará a alma dele? O amor à alma é a alma de todo amor. Favorecer, mimar e ceder ao seu filho como se este mundo fosse tudo o que se tem para olhar e esta vida a única estação para a felicidade, não é amor verdadeiro, mas crueldade. É tratá-lo como um animal da terra que tem um mundo para olhar e depois disso nada além da morte. É estar escondendo dele aquela grande verdade a qual ele deveria ter aprendido desde a sua tenra infância, que o fim principal da sua vida é a salvação da sua alma.
Um verdadeiro cristão não deve ser escravo da moda se ele quiser educar seu filho para o céu. Ele não deve se contentar em fazer as coisas apenas porque elas são o costume do mundo, a ensiná-los e instruí-los de determinadas maneiras simplesmente porque é o habitual, a permitir-lhes ler livros de um tipo questionável simplesmente porque todo mundo os lê, a deixá-los criar hábitos de tendências duvidosas apenas porque são os hábitos do dia. Ele deve educar com um olho na alma de seus filhos. Ele não deve ter vergonha de ouvir a sua educação ser chamada de diferente e estranha. E se for? O tempo é curto, a moda desse mundo passa. Aquele que educou seus filhos para o céu e não para a terra, para Deus e não para o homem, é o pai que vai ser chamado de sábio no final. Capítulo 5. Um conhecimento da Bíblia. Eduque seu filho para o conhecimento da Bíblia. Você não pode fazer seus filhos amarem a Bíblia, eu deduzo. Ninguém pode, mas o Espírito Santo pode dar-nos um coração que se deleita na palavra. No entanto, você pode fazer seus filhos se familiarizarem com a Bíblia, mas tenha certeza de que não se pode estar tão intimamente familiarizado com este livro abençoado muito rapidamente. Um conhecimento profundo da Bíblia é o fundamento de todos os pontos de vista claros da religião. Aquele que está bem fundamentado nela geralmente não será tido como uma pessoa indecisa, levada por aí por todo o vento de novas doutrinas. Qualquer sistema de educação que não traga um conhecimento da Escritura, antes de qualquer coisa, é algo inseguro e insalubre. Agora você precisa ter cuidado neste ponto, pois o diabo está circulando e o erro abunda. Alguns se encontram entre nós que dão à igreja a honra devida a Jesus Cristo. Alguns podem ser encontrados fazendo dos sacramentos salvadores e passaportes para a vida eterna. E alguns podem ser encontrados da mesma maneira, dando honra a um catecismo mais do que a Bíblia, ou preenchendo as mentes de seus filhos com infelizes pequenos livros de histórias, e não com a escritura da verdade. Mas, se você ama seus filhos, deixe a simples Bíblia ser tudo na formação de suas almas e deixe todos os outros livros descerem e tomarem o segundo lugar. Cuide para que eles não sejam mais poderosos no catecismo do que devem ser nas Escrituras. Esta é a educação, acredite em mim, que Deus quer honrar. O salmista diz dele: engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Salmos 138, 2. E eu penso que ele dá uma bênção especial a todos que tentam magnificá-la entre os homens. Cuide para que seus filhos leiam a Bíblia com reverência. Ensine-os a olhar para ela não como a palavra de homens, mas como ela é na verdade a palavra de Deus, escrita pelo próprio Espírito Santo, toda a verdade, toda proveitosa e capaz de nos fazer sábios para a salvação, através da fé que está em Cristo Jesus. Cuide para que eles a leiam regularmente. Ensine-os a considerá-la como alimento diário para sua alma, como algo essencial para sua saúde diária. Eu bem sei que você não pode fazer disso algo mais do que uma prática formal. No entanto, não há como dizer a quantidade de pecado que uma mera formalidade indiretamente pode conter. Cuide para que eles a leiam toda. Você não precisa diminuir qualquer doutrina a fim de trazê-la diante deles. Você não precisa fantasiar, como se as principais doutrinas do cristianismo fossem coisas que as crianças não podem entender. As crianças entendem muito mais da Bíblia do que somos capazes de supor. Conte-lhes sobre o pecado, sua culpa, suas consequências, seu poder, sua baixeza. Você descobrirá que eles podem compreender algo disso. Conte-lhes sobre o Senhor Jesus Cristo e sua obra para a nossa salvação, a expiação, a cruz, o sangue, o sacrifício, a intercessão. Você descobrirá que não há nada fora do alcance deles em tudo isso. Conte-lhes sobre o trabalho do Espírito Santo no coração do homem, como ele muda e renova e santifica e purifica. Em breve você verá que eles podem, de alguma maneira, caminhar juntos com você nisso.
Em suma, eu suspeito que nós não temos ideia do quanto uma criança pode reter do comprimento e da largura do glorioso Evangelho. Eles veem muito mais dessas coisas do que podemos supor. Preencha-lhes a mente com as Escrituras. Deixe que a palavra habite ricamente neles. Dê-lhes a Bíblia toda, ainda que eles sejam jovens. Capítulo 6. O hábito da oração. Eduque-os para o hábito da oração. A oração é o próprio sopro de vida da verdadeira religião. É uma das primeiras evidências de que um homem nasceu de novo. Disse o Senhor a respeito de Saulo no dia em que enviou Ananias até ele: Eis que ele está orando. Atos 9:11. Ele tinha começado a orar, e isso era prova suficiente. A oração foi a marca distintiva do povo do Senhor no dia em que começou a haver uma separação entre eles e o mundo. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. A oração é a peculiaridade de todos os cristãos verdadeiros. Eles oram para dizer a Deus o que precisam, seus sentimentos, seus desejos, seus medos e o significado do que eles dizem. O cristão nominal pode repetir orações e boas orações, mas ele não vai mais além. A oração é o ponto decisivo na alma de um homem. Nosso ministério é inútil e o nosso trabalho é em vão até que você seja levado aos seus joelhos. Até então, não temos nenhuma esperança sobre você. A oração é o grande segredo da prosperidade espiritual. Quando houver muita comunhão particular com Deus, sua alma crescerá como a grama depois da chuva. Quando houver pouca, tudo ficará parado. Você mal conseguirá manter sua alma viva. Mostre-me um cristão em crescimento, um cristão indo para frente, um cristão forte, um cristão florescente, e estou certo que ele é alguém que fala muitas vezes com o seu Senhor. Ele pede muito e ele tem muito. Ele diz tudo a Jesus e por isso ele sempre sabe como agir. A oração é o mais poderoso mecanismo que Deus colocou em nossas mãos. É a melhor arma para se usar em todas as dificuldades e o mais seguro remédio contra todos os problemas. É a chave que abre o tesouro das promessas e a mão que desperta a graça e a ajuda em tempo de necessidade. É a trombeta de prata que Deus nos ordena soar em toda a nossa necessidade, e é o clamor que Ele prometeu sempre atender, assim como uma mãe amorosa para com a voz do seu filho. A oração é o meio mais simples que o homem pode usar para chegar a Deus. Ela está ao alcance de todos, dos doentes, dos idosos, dos enfermos, dos paralíticos, dos cegos, dos pobres, dos incultos. Todos podem orar. Não adianta se justificar dizendo que tem falta de memória, falta de aprendizagem, falta de livros, falta de sabedoria nesse assunto. Enquanto você tiver uma língua para dizer o estado da sua alma, você pode e deve orar. Estas palavras, nada tendes porque não pedis, Tiago 4:2, serão uma condenação terrível para muita gente no dia do julgamento. Pais, se vocês amam seus filhos, façam tudo o que estiver ao alcance de vocês para ensiná-los a terem o hábito da oração. Mostrem-lhes como começar, digam-lhes o que dizer, incentivem-lhes a perseverança. Lembrem-lhes se eles estiverem se descuidando e negligenciando isso. Que não seja culpa de vocês se, em qualquer caso, eles nunca invocarem o nome do Senhor. Lembrem-se, este é o primeiro passo na religião que uma criança é capaz de tomar. Muito antes que ela possa ler, vocês podem ensiná-la a se ajoelhar ao lado de sua mãe e repetir as simples palavras de oração e louvor que ela coloca em sua boca. E como os primeiros passos em qualquer empreendimento são sempre os mais importantes, assim o modo pelo qual as orações de seus filhos são feitas é um ponto que merece a máxima atenção. Poucos parecem ser o quanto depende disso. Vocês devem tomar cuidado de não deixá-los na direção do caminho de falarem de forma apressada, descuidada e irreverente. Você deve ter o cuidado de não deixar a supervisão desse assunto aos funcionários e babás, ou de confiar que seus filhos o façam quando deixados sozinhos.
Eu não posso elogiar a mãe que nunca cuida pessoalmente dessa mais importante parte da vida diária de seu filho. Certamente, se há algum hábito que a sua própria mão e olho devem ajudar a formar, é o hábito da oração. Acredite, se você nunca ouve seus filhos orarem sozinhos, você é muito culpada. É um pouco mais sábia do que a ave descrita em Jó, que deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar. Endurecem-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é o seu trabalho, mas ela está sem temor. Jó 39, 14 a 16. A oração é, de todos os hábitos, aquele que nós nos lembramos por mais tempo. Muitos homens de cabelos grisalhos podem dizer-lhes como suas mães costumavam fazê-los orar nos dias de sua infância. Outras coisas, talvez, já deixaram a sua mente. A igreja onde ele foi levado para adorar, o ministro a quem ouviu pregar e os companheiros que costumavam brincar com ele. Pode ser que tudo isso já tenha passado por sua memória e não tenha deixado nenhuma marca para trás, mas você frequentemente verá que é muito diferente com as suas primeiras orações. Ele muitas vezes é capaz de lhe dizer onde ele se ajoelhou e o que lhe foi ensinado dizer, e até mesmo como a sua mãe o olhou o tempo todo. Isso aparecerá como algo fresco diante de sua mente, como se tivesse acontecido ontem. Leitor, se você ama seus filhos, conjuro-lhe, não deixe que o tempo da semente do hábito da oração passe sem ser cultivada. Se você ensina seus filhos de qualquer maneira, ensine-os pelo menos a terem o hábito da oração. Capítulo 7. Diligência nos meios públicos da graça. Eduque-os para os hábitos de diligência e regularidade nos meios públicos da graça. Diga-lhes sobre o dever e o privilégio de ir à casa de Deus, unindo-se às orações da congregação. Diga-lhes que onde quer que o povo do Senhor esteja reunido, lá ele está presente de maneira especial, e que aqueles que se ausentam devem esperar, como o apóstolo Tomé, perder uma bênção. Diga-lhes da importância de ouvir a palavra pregada, que é uma ordenança de Deus para converter, santificar e edificar as almas dos homens. Diga-lhes como o apóstolo Paulo ordena, não deixem de congregar-vos como é de costume de alguns. Hebreus 10, 25. Mas que nos admoestemos e estimulemos uns aos outros, e tanto mais quanto vermos que aquele dia se aproxima. Eu acho uma triste visão quando em uma igreja idosos, jovens, homens e mulheres não vêm à mesa do Senhor. Mas eu acho uma visão mais triste ainda quando nenhuma criança pode ser vista na igreja, com exceção daquelas que vêm para a escola dominical e que são obrigadas a comparecer. Que nenhuma dessas culpas se encontrem em suas portas. Há muitos meninos e meninas em cada distrito eclesiástico, além daqueles que vêm para a escola, e vocês, que são seus pais e amigos, devem fazer com que eles venham com vocês para a igreja. Não permita que elas cresçam com o hábito de arranjar desculpas para não virem. Dê-lhes claramente a entender que enquanto elas estão sob o seu teto, é regra da sua casa, para a saúde de todos, honrar a casa do Senhor no dia do Senhor, e que você considera transgressor deste dia como um assassino da sua própria alma. Cuide nisso também, se possível, que os seus filhos o acompanhem à igreja e que se sentem perto de você quando eles estiverem lá. Ir à igreja é uma coisa, mas comportar-se bem na igreja é outra completamente diferente. E acreditem, não há segurança maior para o bom comportamento como tê-los debaixo dos seus próprios olhos. As mentes dos jovens são facilmente atraídas para o lado e a sua atenção perdida, e todos os meios possíveis devem ser usados para neutralizar essa situação. Eu não gosto de vê-los irem à igreja sozinhos. Muitas vezes encontram más companhias pelo caminho e assim aprendem mais mal no dia do Senhor do que em todo o resto da semana. Nem gosto de ver em uma igreja o que eu chamo de canto dos jovens. Lá eles costumam adquirir hábitos de desatenção e irreverência,
os quais levam anos para serem desaprendidos, se é que um dia eles serão de todo. O que eu gosto de ver é uma família inteira, velhos e jovens, sentados lado a lado, homens, mulheres e crianças, servindo a Deus segundo as suas famílias. Mas há alguns que dizem que é inútil insistir que as crianças observem os meios da graça, porque elas não podem compreendê-los. Eu gostaria que você nunca tivesse ouvido tal raciocínio. Não encontro tal doutrina no Antigo Testamento. Quando Moisés foi a Faraó, Êxodo 10, 9, observo que ele disse: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Quando Josué leu a lei, Josué 8,35, observo: palavra nenhuma houve que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, com as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. 3 vezes ao ano, diz Êxodo 34, 23, todos os varões comparecerão perante o Senhor Deus, o Deus de Israel. E quando eu vou para o Novo Testamento, vejo crianças ali mencionadas, coparticipando em atos religiosos públicos, como no Antigo Testamento. Quando Paulo estava deixando os discípulos em Tiro pela última vez, encontro isto escrito: prossigamos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Atos 21, 5. Samuel, quando criança, parece ter servido ao Senhor durante algum tempo antes de realmente o conhecer. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. 1 Samuel 3, 7. Os próprios apóstolos não entenderam tudo o que o Senhor disse no momento em que foi falado. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele. João 12,16. Pais, confortem suas mentes com estes exemplos. Não fiquem abatidos porque seus filhos não veem todo o valor dos meios da graça agora. Apenas eduquem-lhes para o hábito da frequência regular. Solidifiquem isso diante de suas mentes como um elevado, sagrado e solene dever, e acreditem, muito provavelmente virá o dia em que eles lhes agradecerão por sua ação. Capítulo 8. O hábito da fé. Eduque-os para o hábito da fé. Com isso, quero dizer que você deve educá-los a acreditarem no que você diz. Você deve esforçar-se por fazê-los sentir confiança em seu julgamento e respeitar as suas opiniões como sendo melhores do que as deles. Você deve acostumá-los a pensar que quando você diz que uma coisa é ruim para eles, ela deve ser ruim, e quando você diz que é boa para eles, ela deve ser boa. Em suma, o seu conhecimento é melhor do que o deles, e que eles podem confiar implicitamente em sua palavra. Ensine-os a sentir que o que eles não sabem agora, provavelmente saberão depois, e a estarem satisfeitos, pois há uma razão e uma necessidade para tudo o que você requer que eles façam. Quem de fato pode descrever a felicidade de um verdadeiro espírito de fé? Ou melhor, quem pode dizer sobre a miséria que a descrença trouxe ao mundo? A incredulidade fez Eva comer o fruto proibido. Ela duvidou da verdade da palavra de Deus. Certamente morrerás. A incredulidade fez o velho mundo rejeitar o aviso de Noé e assim perecer no pecado. A incredulidade manteve Israel no deserto, foi a barreira que os impediu de entrar na terra prometida. A incredulidade fez os judeus crucificarem o Senhor da glória. Eles não acreditaram na voz de Moisés e dos profetas, embora os lessem todos os dias. E o pecado da incredulidade está reinando no coração do homem até a presente hora. A descrença nas promessas de Deus, a descrença nas advertências de Deus, a descrença em nosso próprio pecado, descrença em nosso próprio perigo, descrença em tudo que contraria o orgulho e o mundanismo dos nossos corações maus. Leitor, você ensinará seus filhos com pouco efeito se não ensiná-los o hábito da fé implícita. A fé na palavra dos pais, a confiança de que o que os pais dizem deve estar certo.
Eu tenho ouvido alguns dizerem que você não deve exigir nada de seus filhos, pois eles não conseguem entender, e você deveria explicar e dar uma razão para tudo o que você deseja que eles façam. Eu os advirto solenemente contra essa ideia. Digo-vos francamente, eu penso ser este um princípio doentio e podre. Sem dúvida, é um absurdo fazer um mistério de tudo o que você faz. E há muitas coisas que são boas de serem explicadas às crianças, a fim de que elas possam ver que são razoáveis e sábias. Mas persuadi-las com a ideia de que elas não devem ter confiança, que elas, com seus entendimentos fracos e imperfeitos, devem ter o porquê e o para quê esclarecidos para eles a cada passo que dão, é de fato um erro terrível e que pode ter o pior efeito em suas mentes. Assim, argumente com seu filho em determinados momentos, se você estiver disposto, mas nunca se esqueça de manter em mente, se você realmente o ama, que ele é apenas uma criança e que no final das contas ele pensa como uma criança, ele entende como uma criança e, portanto, não se deve esperar que ele saiba o motivo de tudo de uma só vez. Coloque diante dele o exemplo de Isaque no dia em que Abraão levou-o para oferecê-lo no Monte Moriá, Gênesis 22. Ele fez a seu pai uma só pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto? E não obteve resposta, mas isto: Deus proverá para si o cordeiro. Como, ou quando, ou onde, ou de que maneira, ou por quais meios, nada disso foi dito a Isaque, mas a resposta foi suficiente. Ele acreditava que seria assim porque seu pai disse isso, e ele estava contente. Também diga aos seus filhos que todos nós devemos ser alunos no nosso começo, que existe um alfabeto a ser dominado em todos os tipos de conhecimento, que o melhor cavalo do mundo uma vez teve necessidade de ser domado e que virá um dia quando eles verão a sabedoria de toda a sua educação. Mas, nesse interim, se você diz uma coisa correta, ela deve ser o suficiente para eles. Eles devem acreditar em você e ficarem contentes. Pais, se há algum ponto importante na educação é este. Rogo-lhes pelo carinho que vocês têm para com seus filhos. Usem todos os meios para educá-los a terem o hábito da fé. Capítulo 9. O hábito da obediência. Eduque-os para o hábito da obediência. Este é um assunto que vale a pena algum trabalho para alcançá-lo. Nenhum hábito, eu suponho, tem tal influência sobre as nossas vidas como este. Pais, determinem fazer com que seus filhos obedeçam a vocês, embora isso possa custar-lhes muitos problemas e muitas lágrimas. Que não haja questionamento, argumentação, discussão, protelação e novas contestações. Quando vocês lhes derem uma ordem, deixem que vejam claramente que vocês querem que ela seja cumprida. A obediência é a única realidade. Ela é a fé visível, a fé agindo, a fé encarnada. Ela é o teste do real discipulado entre o povo do Senhor. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. João 15:14. Deve ser a marca dos filhos bem educados que eles façam tudo o que os seus pais lhes mandarem fazer. Onde, de fato, está a honra que o 5º mandamento ordena se os pais e mães não forem obedecidos alegremente, de bom grado e de uma vez? A obediência na infância tem toda a Escritura a seu favor. Ela está em louvor a Abraão, pois ele não apenas ensinará a sua família, mas ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele. Gênesis 18:19. Disse do Senhor Jesus Cristo que, quando era jovem, era sujeito a José e Maria. Lucas 2:51. Observe como implicitamente José obedeceu à ordem de seu pai Jacó. Gênesis 37:13. Veja como Isaías fala da desobediência como sendo uma coisa má. O menino se atreverá contra o ancião. Isaías 3:5. Observe como o apóstolo Paulo nomeia a desobediência aos pais como um dos maus sinais nos últimos dias. 2 Timóteo 3:2.
Observe como ele destaca a graça de exigir obediência como aquela que deve adornar um ministro cristão, pois um bispo deve ser alguém que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. E, novamente, os diáconos governem bem a seus filhos e suas próprias casas. 1 Timóteo 3, 4 e 12. E, novamente, um presbítero deve ser alguém que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Tito 1, 6. Pais, vocês desejam ver seus filhos felizes? Então, tenham o cuidado de ensiná-los a obedecer quando lhes é falado, a fazer o que a eles é solicitado. Acreditem, nós não somos feitos para a independência total. Nós não estamos preparados para isso. Até mesmo os homens livres em Cristo têm um jugo a usar, porque a Cristo, o Senhor, servis. Colossenses 3:24. As crianças não são capazes de aprender muito cedo que este é um mundo em que não estamos todos destinados a governar e que nunca estamos no nosso lugar certo até sabermos como obedecer aos nossos superiores. Ensinem-lhes a obedecerem enquanto são jovens, ou então eles irão se lamuriar contra Deus por toda a sua longa vida e se desgastarão com a ideia vã de serem independentes do seu controle. Leitor, esta orientação é muito necessária. Você verá muitos nesse dia que permitem que seus filhos escolham e pensem por si mesmos, muito antes de serem capazes, e até dão desculpas para a desobediência deles, como se fosse uma coisa que não deve ser censurada. Aos meus olhos, um pai que sempre cede a um filho, que sempre tem o seu próprio caminho, é uma visão muito dolorosa. Dolorosa porque eu vejo o fim das coisas designadas por Deus, invertidas e viradas de cabeça para baixo. Dolorosa porque tenho certeza que as consequências para o caráter dessa criança, no final, serão egoísmo, orgulho e vaidade. Você não deve se maravilhar pelo fato dos homens se recusarem a obedecer a seu Pai, que está nos céus, se vocês lhes permitem, quando crianças, desobedecerem ao seu Pai, que está sobre a terra. Pais, se vocês amam seus filhos, deixem a obediência ser um lema e uma epígrafe continuamente posta diante dos olhos deles. Capítulo 10. Sempre fale a verdade. Eduque-os para o hábito de sempre falarem a verdade. Falar a verdade é muito menos comum no mundo do que estamos dispostos a pensar à primeira vista. Toda a verdade, e nada mais que a verdade, é uma regra de ouro que muitos fariam bem em ter em mente. Mentir e perverter são velhos pecados. O diabo é o pai deles. Ele enganou Eva com uma mentira, e desde a queda, este é um pecado contra o qual todos os filhos de Eva precisam ficar em alerta. Apenas pense em quanta mentira e engano existe no mundo, quanto exagero, quantas adições são feitas a uma história simples, quantas coisas a serem ditas são deixadas de lado por não servirem ao interesse do falante. Como há poucos ao nosso redor a quem nós podemos dizer que colocamos firme confiança em sua palavra. Verdadeiramente, os antigos persas foram sábios em sua geração. Eles tinham um ponto importante na educação dos seus filhos. Eles deveriam aprender a falar a verdade. Que terrível prova da pecaminosidade natural do homem que seja necessário mencionar tal mancha em todos. Leitor, eu gostaria que você observasse como frequentemente se fala de Deus no Antigo Testamento como o Deus da verdade. A verdade parece estar especialmente diante de nós como uma característica principal do caráter daquele com quem temos de trabalhar. Ele nunca se desvia da linha reta. Ele abomina a mentira e a hipocrisia. Tente manter isso sempre diante da mente de seus filhos. Imponha sobre eles, em todos os momentos, que aquilo que é menos que a verdade é uma mentira. Que os subterfúgios, os pretextos e o exagero são alojamentos a meio caminho do que é falso e devem ser evitados. Incentive-os, em quaisquer circunstâncias, a serem honestos, independentemente do quanto possa custar-lhes que falem a verdade.
Demando a sua atenção neste assunto não apenas por causa do caráter dos nossos filhos no mundo, embora eu pudesse longamente discorrer sobre isso. Eu o exorto sim para o seu próprio conforto e auxílio em todas as suas relações com eles. Você de fato encontrará nela uma ajuda poderosa e sempre poderá confiar na palavra deles. Irá muito longe para evitar o hábito da dissimulação, o qual infelizmente algumas vezes prevalece entre as crianças. A sinceridade e a honestidade dependem muito do tratamento que um pai coloca sobre este assunto nos dias da nossa infância. Capítulo 11. Remindo o tempo. Eduque-os para o hábito de sempre remirem o tempo. A ociosidade é a melhor amiga do diabo. É o caminho mais seguro para dar a ele uma oportunidade de fazer-nos mal. Uma mente inativa é como uma porta aberta, e se Satanás mesmo não entrar por ela, é certo que ele jogará alguma coisa para suscitar pensamentos ruins em nossas almas. Nenhum ser criado jamais foi concebido para ser ocioso. Serviço e trabalho é a sorte designada a cada criatura de Deus. Os anjos no céu trabalham. Eles são servos ministradores do Senhor, sempre fazendo a sua vontade. Adão, no paraíso, tinha trabalho. Ele foi nomeado para cultivar o jardim do Éden e para guardá-lo. Os santos remidos em glória terão trabalho. Eles não descansam nem de dia nem de noite, cantando louvor e glória àquele que os comprou. E o homem pecador e fraco, deve ter algo para fazer, ou então a sua alma em breve entrará em um estado doentio. Devemos ter nossas mãos cheias e nossas mentes ocupadas com alguma coisa, ou então a nossa imaginação em breve fermentará, produzindo maldades. E o que é verdade para nós vale também para nossos filhos. Infeliz de fato é o homem que não tem nada para fazer. Os judeus achavam o ócio um pecado inegável. Era uma lei deles que cada um deveria educar seu filho em algum ofício útil, e eles estavam certos. Eles conheciam o coração do homem melhor do que alguns de nós parecem conhecer. A ociosidade fez de Sodoma o que ela era. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, e abundância de ociosidade teve ela. Ezequiel 16:49. A ociosidade teve muito a ver com o terrível pecado de Davi com a mulher de Urias. Eu vejo em 2 Samuel 11 que Joabe foi para a guerra contra Amon, mas Davi ficou em Jerusalém. Não era isso ócio? E foi assim então que ele viu Betseba, e a próxima ação que lemos é sobre a sua grande e miserável queda. Na verdade, acredito que a ociosidade tem levado a mais pecados do que quase qualquer outro hábito que possa ser nomeado. Eu suspeito que ela seja a mãe de muitas obras da carne, a mãe do adultério, da fornicação, da embriaguez e de muitos outros feitos das trevas que eu não tenho tempo para nomear. Deixe a sua própria consciência dizer se eu não falo a verdade. Você fica inativo e imediatamente o diabo bate à porta e entra. E de fato, não me surpreende que tudo o que nos rodeia no mundo pareça ensinar a mesma lição. A água que fica parada se torna impura. As que correm, as que jorram, são sempre claras. Se você tem máquinas, você deve operá-las, ou logo ficarão enguiçadas. Se você tem um cavalo, você deve exercitá-lo. Ele nunca fica tão bem como quando ele tem uma atividade regular. Se você quiser ter uma boa saúde física, você deve fazer exercícios. Se você sempre fica sentado, o seu corpo com certeza começará a queixar-se. E assim também é com a alma. A mente ativa em movimento é um alvo difícil para o diabo atirar. Tente ser sempre cheio de ocupação útil, e assim o inimigo achará difícil obter espaço para semear o joio. Leitor, peço-lhe que estabeleça estas coisas perante a mente de seus filhos.
Ensine-lhes o valor do tempo e tente fazê-los aprender o hábito de usá-lo bem. Dói-me ver crianças ociosas com o que elas têm à mão, seja o que for. Eu adoraria vê-las ativas e diligentes, dando todo o seu coração em tudo o que fazem, dando todo o seu coração nas aulas, no que elas têm de aprender, dando todo o seu coração mesmo nas suas recreações, quando elas vão brincar. Se você os ama, faça com que a sua família enumere a ociosidade como pecado. Capítulo 12. Tema o excesso de indulgência. Eduque-os com um constante temor do excesso de indulgência. Este é, dentre todos os pontos, o que você precisa ficar mais alerta. É natural ser terno e afetuoso com a sua própria carne e sangue, e é o excesso dessa ternura e carinho que você tem de temer. Acautele-se de não se fazer cego às falhas de seus filhos e surdo a todos os conselhos sobre eles. Cuide para que você não prefira esquecer a má conduta, ao invés de ter a dor de infligir punição e correção. Eu bem sei que a punição e a correção são coisas desagradáveis. Nada é mais desagradável do que causar dor àqueles a quem amamos e evocar as suas lágrimas. Mas, enquanto os corações forem os corações que são, é vão supor, como regra geral, que as crianças podem ser criadas sem correção. Mimar é uma palavra muito expressiva e tristemente cheia de significado. O caminho mais curto para arruinar as crianças é deixar que elas tenham o seu próprio caminho, permitir-lhes fazer o mal e não puni-las por isso. Acredite em mim, você não deve fazer isso, qualquer que seja a dor que possa custar-lhe, a menos que você deseje arruinar a alma de seus filhos. Você não pode dizer que a Bíblia não fala expressamente sobre esse assunto. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Provérbios 13, 24. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Provérbios 19, 18. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 22, 15. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 23, 13 e 14. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Provérbios 29, 15 e 17. Quão fortes e poderosos são esses textos! Quão triste é o fato de que em muitas famílias cristãs eles parecem quase que desconhecidos. Seus filhos precisam de reprovação, mas quase nunca é dada. Eles precisam de correção, mas quase nunca é utilizada. Sem dúvida, o livro de Provérbios não é obsoleto e inadequado para os cristãos. Ele foi dado por inspiração de Deus e é proveitoso. Ele foi dado para o nosso aprendizado, assim como as epístolas aos Romanos e aos Efésios. Certamente, o crente que cria seus filhos sem atenção para o seu conselho está a si mesmo se fazendo sábio acima do que está escrito e muito erra. Pais e mães, eu lhes digo claramente, se vocês nunca castigam seus filhos quando eles estão errados, vocês estão fazendo uma injustiça atroz. Eu lhes advirto, esta é a rocha na qual os santos de Deus, em todos os tempos, com muita frequência, se fizeram naufragar. Eu, de bom grado, lhes incito a serem sábios a tempo e a manterem-se afastados dela. Veja o caso de Eli e seus filhos Ofni e Finéias. Fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Ele não lhes deu mais do que uma repreensão mansa e morna, quando deveria tê-los repreendido severamente. Em uma palavra, ele honrou seus filhos acima de Deus.
E qual foi o fim dessas coisas? Ele viveu para ouvir a notícia da morte dos seus 2 filhos na batalha, e os seus cabelos grisalhos foram descidos com tristeza à sepultura. 1 Samuel 2, 22 a 29, 3, 13. Veja também o caso de Davi. Quem pode ler sem dor a história de seus filhos e seus pecados? O incesto de Amnon, a rebelião e o assassinato do orgulhoso Absalão, as ambiciosas maquinações de Adonias. Realmente foram graves os ferimentos que o homem, segundo o coração de Deus, recebeu a partir da sua própria casa. Mas não houve culpa da sua parte? Creio que não há dúvidas de que houve. Encontro uma pista para tudo no relato de Adonias em 1 Reis 1:6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Este foi o fundamento de todo o mal. Davi foi um pai superindulgente, um pai que deixava seus filhos terem o seu próprio caminho, e ele colheu de acordo com o que havia semeado. Pais, peço-lhes, pelo amor de seus filhos, cuidado com o excesso de indulgência. Rogo que vocês se lembrem de que o seu primeiro dever é procurar as verdadeiras necessidades deles e não as suas fantasias e gostos, educá-los e não condescender com eles, agir para o próprio bem deles e não meramente para agradar. Vocês não devem dar lugar a todos os desejos e caprichos da mente de seus filhos, por mais que vocês os amem. Vocês não devem deixá-los supor que a vontade deles é tudo e que eles só têm que desejar uma coisa e isso lhes será feito. Não, eu lhes peço, não façam de seus filhos ídolos, para que Deus não tenha que retirar e quebrar o seu ídolo, apenas para convencer-lhes desta loucura. Aprendam a dizer não para os seus filhos. Mostrem-lhes que vocês são capazes de recusar o que vocês acham que não servem para eles. Mostrem-lhes que vocês estão prontos para punir a desobediência e que quando vocês falarem de castigo, vocês não só estão prontos para ameaçar, mas também para realizar. Não ameacem demais. Pessoas ameaçadas e ameaças imperfeitas vivem por muito tempo. Puna raramente, mas de verdade e para valer. A frequente e ligeira punição é de fato um sistema miserável. Cuidado para não deixar as pequenas falhas passarem despercebidas sob a ideia de que isso é algo pequeno. Não há coisas pequenas na educação das crianças, tudo é importante. Pequenas ervas daninhas precisam ser arrancadas tanto quanto qualquer outra. Deixe-as sozinhas e em breve serão grandes. Leitor, se há algum ponto que merece sua atenção, acredite em mim, é este. É o que vai lhe dar problemas, eu sei, mas se você não tiver problemas com seus filhos quando eles são jovens, eles vão lhe dar problemas quando forem velhos. Escolha o que você preferir. Capítulo 13. Como Deus educa os seus filhos. Eduque-os lembrando-lhes continuamente como Deus educa os seus filhos. A Bíblia nos diz que Deus tem um povo eleito, uma família neste mundo. Todos os pobres pecadores que têm sido convencidos do pecado e procuraram refúgio na paz de Jesus compõem esta família. Todos nós que realmente acreditamos em Cristo para a salvação somos os seus membros. Ora, Deus, o Pai, está sempre educando os membros dessa família para sua eterna morada com Ele no céu. Ele atua como um lavrador podando as suas vinhas para que produzam mais fruto. Ele conhece o caráter de cada um de nós, os pecados que nos assediam, as nossas fraquezas, as nossas enfermidades peculiares, as nossas necessidades especiais. Ele conhece as nossas obras e onde moramos, quem são os nossos companheiros de vida, quais são as nossas provas, quais as nossas tentações e quais são os nossos privilégios. Ele conhece todas essas coisas e está sempre ordenando tudo para o nosso bem.
Ele concede a cada um de nós, na sua providência, todas as coisas que precisamos a fim de darmos mais frutos, o tanto de sol que podemos suportar e o tanto de chuva, o tanto de coisas amargas que podemos suportar e o tanto de doces. Leitor, se você quer educar os seus filhos com sabedoria, preste bem atenção como Deus, o Pai, educa os dele. Ele faz todas as coisas muito bem. O plano que ele adota deve estar certo. Veja, então, quantas coisas existem que Deus retém de seus filhos. Poucos podem ser encontrados que não tiveram desejos, os quais eles jamais se satisfazem em realizar. Frequentemente há coisas que eles desejam atingir e, no entanto, sempre há uma barreira para impedir a realização. É como se Deus estivesse colocando-as acima do nosso alcance e dizendo: isto não é bom para você, isto não deve realizar-se. Moisés desejou muito atravessar o Jordão e ver a boa terra da promessa, mas você se lembra que o seu desejo nunca foi concedido. Veja também quantas vezes Deus leva seu povo por caminhos que parecem escuros e misteriosos aos nossos olhos. Não somos capazes de ver o significado de todos os seus procedimentos para conosco. Não podemos ver a razoabilidade do caminho em que os nossos pés estão pisando. Às vezes, atacam-nos tantas provações, tantas dificuldades nos envolvem e não temos sido capazes de descobrir o porquê de tudo isso. É como se o nosso Pai nos levasse pela mão até um lugar escuro e falasse: não faça perguntas, mas siga-me. Havia um caminho direto do Egito para Canaã, contudo, Israel não foi levado por ele, mas circundou através do deserto. E isso parecia difícil no momento. É-nos dito que a alma do povo angustiou-se naquele caminho. Êxodo 13, 17, Números 21, 4. Veja também quantas vezes Deus castiga seu povo com sofrimentos e aflições. Ele envia cruzes e desilusões. Ele os enfraquece com doenças. Ele lhes retira os bens e os amigos. Ele os muda de uma posição para outra. Ele os visita com coisas muito difíceis para a carne e sangue. E alguns de nós quase têm desmaiado debaixo das cargas impostas a nós. Sentimos-nos pressionados além das nossas forças e estamos quase prontos a murmurar contra a mão que nos corrige. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, conferindo-lhe alguma amarga prova física, sem dúvida, embora não saibamos exatamente o que era. Mas isto nós sabemos, que ele suplicou ao Senhor 3 vezes para que pudesse ser removido e ainda assim não lhe foi retirado. 2 Coríntios 12, 8 e 9. Agora, leitor, apesar de todas essas coisas, você já ouviu falar de um único filho de Deus que pensou que o seu pai não o tratasse com sabedoria? Não, eu tenho certeza que você nunca ouviu. Os filhos de Deus sempre lhe dirão que, a longo prazo, foi uma coisa abençoada eles não terem o seu próprio caminho, e que Deus tem feito muito melhor para eles do que eles poderiam ter feito para si mesmos. Sim, e eles podem dizer-lhe também que os tratamentos de Deus têm fornecido mais felicidade para eles do que eles jamais teriam obtido por si mesmos, e que o seu caminho, embora às vezes escuro, foi o caminho do deleite e a vereda da paz. Peço-lhe que ponha no seu coração a lição que os tratos de Deus para com seu povo têm a intenção de lhe ensinar. Não tenha medo de ocultar algo a seu filho que você acha que vai fazer-lhe mal, qualquer que possa ser o desejo dele. Este é o plano de Deus. Não hesite em colocar sobre ele uma ordem da qual ele não pode, no momento, ver a sabedoria, e guiá-lo por caminhos que podem agora parecer não razoáveis à sua mente. Este é o plano de Deus. Não evite castigar e corrigi-lo sempre que você ver que a saúde da sua alma o exige, por mais doloroso que possa ser para os seus sentimentos.
E lembre-se que os medicamentos para a mente não devem ser rejeitados porque são amargos. Este é o plano de Deus. E não tenha medo, acima de tudo, que tal plano da educação fará seu filho infeliz. Eu lhe previno contra esta ilusão. Não há estrada mais segura para a infelicidade do que sempre ter o nosso próprio caminho. Ter o nosso querer checado e as nossas vontades negadas é uma coisa abençoada, efetua significativa alegria em nós quando nos veem. Ser perpetuamente indulgente é o caminho para se fazer um egoísta. E as pessoas egoístas e as crianças mimadas, acredite, raramente são felizes. Leitor, não queira ser mais sábio do que Deus. Eduque os seus filhos como Ele educa os dele. Capítulo 14. A influência do seu exemplo. Eduque-os lembrando continuamente a influência do seu exemplo. A instrução, o aconselhamento e os mandamentos serão de poucos benefícios a menos que eles sejam apoiados pelo modelo da sua própria vida. Seus filhos nunca acreditarão que você é zeloso e realmente desejarão obedecer-lhe se as suas ações contradizem o seu conselho. O arcebispo Tilton fez uma sábia observação quando disse: dar às crianças boa instrução e um mau exemplo é acenar-lhes com a cabeça mostrando o caminho para o céu, enquanto nós a tomamos pela mão e as conduzimos no caminho para o inferno. Nós pouco conhecemos a força e o poder do exemplo. Nenhum de nós pode viver para si mesmo neste mundo. Estamos sempre influenciando aqueles que nos rodeiam, de uma forma ou de outra, seja para o bem ou para o mal, seja para Deus ou para o pecado. Eles veem os nossos caminhos, marcam a nossa conduta, observam o nosso comportamento. E o que nos veem praticar pode absolutamente fazê-lo supor que aquilo que pensamos é o certo. E nunca, creio eu, o exemplo conta de forma tão poderosa como faz no caso de pais e filhos. Pais e mães, não se esqueçam que as crianças aprendem mais pelos olhos do que o fazem pelos ouvidos. Nenhuma escola vai fazer essas profundas marcas no caráter como o lar. O melhor dos mestres não gravará na mente delas o mesmo que elas captarão de vocês ao pé da lareira. A imitação, para as crianças, é um princípio muito mais forte do que a memória. O que elas veem tem um efeito muito mais forte em suas mentes do que aquilo que lhes é dito. Tomem cuidado, então, com o que vocês fazem diante de uma criança. Este é um provérbio verdadeiro. Quem peca diante de uma criança dobra os pecados. Esforcem-se para serem uma carta viva de Cristo, tal que os seus familiares possam ler e também manifestar. Sejam um exemplo de reverência para com a palavra de Deus, reverência na oração, reverência para com os meios da graça, reverência para com o dia do Senhor. Sejam um exemplo nas palavras, no temperamento, na diligência, na temperança, na fé, na caridade, na bondade, na humildade. Pensem que seus filhos não vão praticar o que eles não veem vocês fazerem. Vocês são a imagem modelo para a pintura deles e eles vão copiar o que vocês são. O raciocínio, a repreensão de vocês, os seus sábios mandamentos e bons conselhos, eles podem não entender tudo isso, mas eles podem entender as suas vidas. As crianças são observadoras muito sagazes, muito rápidas em ver através de alguns tipos de hipocrisia, muito rápidas em descobrir o que vocês realmente pensam e sentem, muito rápidas na adoção de todos os seus caminhos e opiniões. Vocês frequentemente verão que, tal como o pai é, também é o filho. Lembrem-se da palavra que o conquistador César sempre usava para com seus soldados em uma batalha. Ele nunca dizia, vá em frente, mas venha. Assim deve ser com vocês na educação de seus filhos. Eles raramente vão aprender hábitos que eles veem que vocês desprezam.
ou andar em caminhos em que vocês mesmos não andam. Aquele que prega para seus filhos aquilo que não pratica está trabalhando em algo que nunca irá para frente. É como a antiga fábula da teia de Penélope, que tecia durante todo o dia e desmanchava durante toda a noite. Do mesmo modo, o pai que tenta educar sem um bom exemplo está construindo com uma mão e demolindo com a outra. Capítulo 15. O poder do pecado. Eduque-os lembrando-se continuamente do poder do pecado. Eu citarei isso em poucas palavras, a fim de protegê-lo contra as expectativas não bíblicas. Você não deve esperar encontrar as mentes de seus filhos como uma folha de papel puramente branca e não ter nenhum problema por você ter usado somente os meios corretos. Eu lhe previno claramente, você não vai encontrar tal coisa. É doloroso ver o quanto de corrupção e mal existe no coração de uma criança e como isso logo começa a dar frutos. Temperamento violento, obstinação, orgulho, inveja, mau humor, a ira, o ócio, o egoísmo, o engano, a estultícia, a falsidade, a hipocrisia, uma terrível aptidão para aprender o que é ruim, uma dolorosa lentidão para aprender o que é bom, uma prontidão para fingir qualquer coisa a fim de obter os próprios interesses. Todas essas coisas, ou algumas delas, você deve estar preparado para ver, até mesmo na sua própria carne e sangue. Em pouco tempo elas rastejarão para fora, ainda em uma idade muito precoce. É quase assustador observar como elas parecem brotar naturalmente. As crianças não precisam de escola para aprender a pecar, mas você não deve ficar desencorajado e abatido com o que vê. Você não deve pensar que é uma coisa estranha e inusitada que os pequenos corações possam ser tão cheios de pecados. É a única porção que o nosso pai Adão nos deixou, é aquela natureza caída com a qual nós viemos ao mundo, é a herança que pertence a todos nós. Pelo contrário, deixe que ela o torne mais diligente em usar todos os meios que parecem mais provavelmente, pela bênção de Deus, neutralizar o dano. Deixe-a torná-lo mais e mais cuidadoso, na medida em que você se encontra mantendo os seus filhos fora do caminho da tentação. Nunca dê ouvidos a quem diga que os seus filhos são bons, bem-educados e podem ser confiáveis. Pense antes que seus corações são sempre inflamáveis como a estopa. No seu melhor, eles só querem uma faísca para acender as suas corrupções. Os pais raramente são muito prudentes. Lembre-se da depravação natural de seus filhos e seja cauteloso. Capítulo 16. As promessas da Escritura. Eduque-os lembrando-se continuamente das promessas da Escritura. Eu também citarei isto brevemente, a fim de protegê-lo contra o desânimo. Você tem uma clara promessa do seu lado. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Pense no que é ter uma promessa como esta. Promessas foram as únicas lâmpadas de esperança que animaram os corações dos patriarcas antes da Bíblia ser escrita. Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, todos se nutriram de algumas promessas e prosperaram em suas almas. Promessas são os medicamentos que em todas as épocas têm apoiado e fortalecido o crente. Aquele que tem um texto puro ao seu lado nunca deve ficar abatido. Pais e mães, quando seus corações estiverem fracos e prontos a parar, olhem para as palavras deste texto e terão conforto. Pensem em quem é que promete. Não é a palavra de um homem que pode mentir ou arrepender-se. É a palavra do Rei dos Reis, que nunca muda. Porventura, ele diz alguma coisa e não a faz? Ou falaria e não cumpriria? Nada é muito difícil para ele executar. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Leitor, se não obtemos o benefício da promessa que estamos discorrendo, a culpa não é dele, mas de nós mesmos.
Pense também no que a promessa contém antes de se recusar a aceitar o conforto vindo dela. Ela fala de um tempo determinado, quando uma boa educação deve, sobretudo, dar frutos, quando a criança envelhecer. Certamente há conforto nisto. Mesmo que você não possa ver com seus próprios olhos o resultado da cuidadosa educação, mesmo que você não saiba quais benditos frutos podem surgir a partir dela, muito tempo depois que você esteja morto e enterrado. Não é a maneira de Deus dar tudo de uma só vez. Depois é o tempo em que Ele frequentemente escolhe trabalhar, tanto nas coisas da natureza quanto nas coisas da graça. Depois é a época quando a aflição produz o fruto pacífico de justiça. Hebreus 12:11. Depois foi o momento em que o filho que se recusou a trabalhar na vinha do pai se arrependeu e foi. Mateus 21:29. E depois é o tempo para o qual os pais devem olhar ansiosos se não virem o bom resultado imediatamente. Você deve semear em esperança e cultivar em esperança. Lança o teu pão sobre as águas, diz o Espírito, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11:1. Muitas crianças, não têm dúvidas, se levantarão no dia do juízo e louvarão os seus pais por uma boa educação, que nunca deram sinais de terem aproveitado durante a vida deles. Siga em frente, então, em fé, e tenha certeza que o seu trabalho não será de todo desperdiçado. 3 vezes Elia estendeu-se sobre o filho da viúva antes que ele revivesse. Tome o exemplo dele e persevere. Capítulo 17. Contínua oração para a bênção. Eduque-os finalmente com contínua oração para uma bênção sobre tudo o que você fizer. Sem a bênção do Senhor, os seus melhores esforços não servirão de nada. Ele tem os corações de todos os homens em suas mãos e, exceto que ele toque os corações de seus filhos pelo seu espírito, você se cansará sem nenhum propósito. Portanto, regue a semente que você semeia em suas mentes com incessante oração. O Senhor está muito mais disposto a ouvir do que nós estamos para orar, muito mais disposto para dar as bênçãos do que nós estamos para pedi-las. Todavia, Ele ama ser solicitado por elas. E eu coloco essa questão da oração diante de você como a pedra angular e o selo de tudo o que você faz. Eu imagino que o filho de muitas orações raramente seja rejeitado. Olhe para os seus filhos como Jacó fez com os dele. Ele disse a Esaú: estes são os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Gênesis 33:5. Olhe para eles como José fez com os dele. Ele disse ao seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. Gênesis 48:9. Como o salmista, considere-os como uma herança e galardão do Senhor. Salmo 127:3. E então peça ao Senhor com uma santa ousadia para que ele seja misericordioso e compassivo para com os seus próprios presentes. Observe como Abraão intercede por Ismael, porque o amava. Quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Gênesis 17:18. Veja como Manoá fala ao anjo sobre Sansão. Qual será o modo de viver e o serviço do menino? Juízes 13:12. Observe como carinhosamente Jó se preocupava com as almas de seus filhos. Oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó 1:5. Pais, se vocês amam seus filhos, vão e façam o mesmo. Vocês nunca serão excessivos por trazerem muitas vezes os nomes dos seus filhos diante do propiciatório. E agora, leitor, para concluir, deixe-me mais uma vez pressionar vocês sobre a necessidade e a importância de usar todos os meios genuínos em seu poder, se você quer educar as crianças para o céu.
Eu bem sei que Deus é um Deus soberano e que faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Eu sei que Roboão foi o filho de Salomão e Manassés, filho de Ezequias, e que você nem sempre vê pais piedosos terem uma descendência piedosa. Mas eu também sei que Deus é um Deus que trabalha por meios, e estou certo que se você trouxer à luz tais meios, como eu tenho mencionado, os seus filhos provavelmente não se desviarão do bem. Pais e mães, vocês podem levar seus filhos para serem batizados e tê-los inscritos nas fileiras da Igreja de Cristo. Vocês podem conseguir padrinhos piedosos para responder por eles e ajudá-los com as suas orações. Vocês podem enviá-los para as melhores escolas, dar a eles Bíblias e livros de orações e encher a cabeça deles com conhecimento. Mas se em todo este tempo não houver uma educação contínua em casa, digo-lhes claramente, eu temo que no final as almas de seus filhos terão dificuldades. O lar é o lugar onde se formam os hábitos. O lar é o lugar onde os fundamentos do caráter são estabelecidos. O lar dá o viés para as nossas preferências, gostos e opiniões. Veja, então, eu lhes peço, que haja cuidadosa educação em casa. Feliz mesmo é o homem que pode dizer, como Bolton disse em seu leito de morte para os seus filhos: eu acredito que nenhum de vocês se atreverá a me encontrar diante do tribunal de Cristo em um estado não regenerado. Pais e mães, eu lhes cobro solenemente diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Suportem todas as dores para educar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Exorto-lhes não apenas para o bem das almas de seus filhos, exorto-lhes por causa do seu próprio conforto e paz futura. Em verdade, o interesse de assim fazê-lo é seu. Em verdade, a sua própria felicidade, em grande medida, depende disso. Os filhos sempre foram o arco que lançou as flechas mais agudas que já feriram o coração do homem. Os filhos preparam as mais amargas taças que o homem já teve que beber. Os filhos têm causado as mais tristes lágrimas que o homem já teve que derramar. Adão poderia dizer-lhes isso. Jacó poderia dizer-lhes isso. Davi poderia dizer-lhes isso. Não há tristezas na terra como aquelas que os filhos têm trazido sobre os seus pais. Tomem cuidado para que a sua própria negligência não venha a se tornar em miséria na sua velhice. Tomem cuidado para que não venham a chorar sob os maus tratos de um filho ingrato no dia em que os seus olhos forem fracos e a sua força natural diminuir. Se alguma vez vocês já desejaram que os seus filhos zelem pelas suas vidas e que lhes alimentem na velhice, se vocês querem ter deles bênçãos e não maldições, alegrias e não tristezas, Judás e não Rubens, Rutes e não órfãos, se vocês não querem, como Noé, serem envergonhados pelos atos deles e como Rebeca ficarem enfadados das suas vidas por eles, se este for o desejo de vocês, lembrem-se a tempo do meu conselho. Eduquem os seus filhos jovens no caminho certo. E quanto a mim, concluirei colocando a minha oração a Deus por todos os que lerem este artigo, que todos vocês possam ser ensinados por Deus a sentir o valor de suas próprias almas. Esta é uma razão porque o batismo é, muitas vezes, uma mera formalidade e a educação cristã desprezada e desconsiderada. Muito frequentemente os pais não sentem por si mesmos e assim eles não sentem por seus filhos. Eles não percebem a enorme diferença entre o estado da natureza e o estado da graça e, portanto, eles se contentam em deixá-los sozinhos. Assim sendo, que o Senhor lhes ensine que todo pecado é uma coisa abominável que ele odeia. Então eu sei que vocês irão lamentar os pecados de seus filhos e se esforçarão para arrebatá-los como atições do fogo. Que o Senhor ensine a todos vocês o quão precioso é Cristo e que obra poderosa e completa Ele fez por nossa salvação.
Então, sinto-me confiante de que vocês usarão todos os meios para trazerem seus filhos para Jesus, para que possam viver por meio dele. Que o Senhor lhes mostre todas as necessidades que vocês têm do Espírito Santo para renovar, santificar e vivificar as suas almas. Então, tenho certeza que vocês exortarão seus filhos a orarem a Ele sem cessar e a nunca descansarem até que Ele venha e entre em seus corações com poder e os façam novas criaturas. Que o Senhor conceda isto. Eu, então, tenho uma grande esperança que vocês realmente irão educar bem os seus filhos, educar bem para esta vida e educar bem para a vida futura, educar bem para a terra e educar bem para o céu, educá-los para Deus, para Cristo e para a eternidade.